João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que legal. João 8, 31 e 32. A palavra de Deus diz assim. Essa tradução aqui, essa Bíblia que eu estou usando, é a Bíblia Nova Versão Transformadora. Se estiver um pouquinho diferente da sua, eu gostei do que ela está dizendo aqui, de alguns versículos que eu vou usar, por isso que eu estou usando essa versão, tá? Então o versículo 31 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelo entendimento que ela nos traz. Fala conosco nessa noite através dela, Senhor. Que ela revele a nós, Senhor, as verdades importantíssimas para o tempo que vivemos. Que, Senhor, ó Pai, sejamos encontrados vigilantes, entendendo, Pai, que aquilo que fazemos para o Senhor, fazemos com toda a consciência que nós temos, ó Pai, de que é necessário acreditarmos e cremos e vivemos esta verdade que é a Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Usa a minha vida neste lugar, usa as minhas palavras nessa noite, para que o recado do Senhor, ó Pai, seja dado, entregue a esses meus irmãos, a esse ouvinte, ó Pai, que escuta essa mensagem pela internet, a esse meu irmão que está aqui nessa noite presencialmente. Que a Tua palavra produza um efeito igual nesses corações, transformando as vidas e nos apontando o caminho da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Esse capítulo, e se você depois tiver curiosidade de ler, mas o capítulo 8, falando um pouquinho a respeito dele, o que antecede essa fala de Jesus, nós vemos ali que após Jesus ter dito isso, o que chegou ao fim de Jesus dizer isso, é que havia acabado de acontecer ali um debate sobre a origem de Jesus, sobre quem é Jesus. E Jesus disse que, nesse debate, que ele vai para um lugar de onde ele veio. E nós sabemos muito bem de onde Jesus veio. Jesus veio do céu, Jesus veio do Pai. Jesus foi entregue a nós, e se entregou pelos nossos pecados, vindo até a terra por uma causa, por um propósito, por um plano que já estava escrito pelo Senhor para a salvação da humanidade. E Jesus diz: olha, eu vim do mesmo lugar que eu vim, é um lugar que eu vou voltar. Ele vai voltar, e é o mesmo lugar que ele vai, de lá ele vai voltar. E a palavra de Deus diz que lá na revelação do Apocalipse, o mesmo João que escreve aqui no capítulo 8, ele diz que ele teve uma visão de Jesus. E a visão que ele teve de Jesus é que Jesus está sentado num trono. Ou seja, o que atua na terra hoje é o Espírito Santo de Deus através da vida da igreja. Jesus está reinando neste trono. Amém, irmãos? Jesus está direcionando todas as coisas e na mão dele o controle de tudo ainda está. E eu digo ainda, e nunca perdeu esse controle. Jesus sempre teve esse controle. E Jesus está dizendo isso a alguns ali, dos que estavam junto com eles, ouvindo as suas palavras. E era necessário, para entender isso que ele estava falando, pelo menos que crescem no que eles estavam falando, porque senão é impossível acreditar no que Jesus estava dizendo. E Jesus estava dizendo para eles assim: se vocês só vão entender, vocês só vão saber quando vocês me levantarem, aí vocês vão saber
vocês me levantarem do chão, me colocarem no madeiro, mas vocês vão saber quem eu sou de fato. E o povo que estava ali presente se divide ali nas opiniões. Alguns aceitam, outros acham que é pura blasfêmia da parte dele, e ali eles começam a iniciar um plano para prender Jesus. E assim como muitos creram nele, nessa palavra de Jesus, a fé desses que criam em Jesus, nesta palavra, estava sendo colocada à prova já então aqui. E nós vemos que no primeiro versículo, que é o versículo 31, diz assim que Jesus disse a quem mesmo, irmãos? Disse aos judeus que creram nele. Ou seja, esta palavra foi apresentada por Jesus e dita por Jesus aos judeus que já estavam nesse processo de aceitá-lo como Senhor. E ela chega para eles dizendo o seguinte, que a verdade é a única coisa que vai livrar vocês das mentiras pelo qual vocês viviam ou tem permeado a cabeça de vocês todos esses tempos. Porque Jesus diz para ele, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vai libertar. Muitas palavras, irmãos, argumentativas a respeito da verdade, têm sido apresentadas diante de nós. Muitas. E nós vemos que em cada religião, ou em cada segmento religioso, acredita-se em uma verdade. E esta verdade, para cada um desses segmentos religiosos, ela é uma verdade absoluta e inegociável. Se você conversar com qualquer adepto de qualquer religião, eles têm a verdade deles. E esta verdade, para eles, é algo que eles não negociam. Está lá dentro deles, e eles dizem isso. A grande dificuldade, irmãos, de entendermos, vem justamente da reflexão que eu fiz com os irmãos na semana passada, com relação àquele documentário, que nós comentamos hoje de novo na escola dominical, né? Como que chama lá o documentário? Da Netflix? Dilema das Redes. E aí uma coisa que me despertou naquele documentário é algo a respeito da verdade mesmo, que tem sido apresentado diante de nós. Então, a grande dificuldade de cada um é identificar diante de todas essas verdades, qual verdade eu devo seguir. É meio até que maluco pensar nisso, mas é o que Jesus está nos dizendo e apresentando nesses versículos que aparecem aqui, que muitas coisas aparecem diante de nós, e parece que em um determinado momento da nossa vida, os nossos olhos são, como a palavra de Deus diz, são descortinados para uma verdade, que hoje nós não negociamos essa verdade que foi apresentada a nós. Amém, irmãos? Você tem a sua verdade, você não negocia ela com ninguém. Por mais que apresentem para você qualquer argumento a respeito de qualquer outra verdade, esta verdade que está em você, ninguém tira mais. E é incrível, irmãos, se você pode olhar, observar, que assim, aqui no bairro do Castelo, existem muitos moradores de rua. Muitos. E todos os moradores de rua que nos acessam aqui na igreja, todos são conhecedores da palavra. Todos. Incrível que a palavra, ela causa no coração deles algo que eles jamais esquecem, mas não conseguem voltar a ela como se deve ser. Se perderam, na verdade, no meio do caminho. Bianca trabalha com moradores de rua. Quantos por cento dos moradores de rua conhecem a palavra de Deus? 100%? Nós vemos também uma estatística lá das pessoas, dos moradores de rua, ou até mesmo dos presidiários. A maioria deles já teve uma passagem por uma igreja cristã. O nosso país é um país predominantemente cristão. Muitos deles que estão lá tiveram suas passagens por igrejas cristãs e se perderam com relação a esta verdade no meio do caminho. Os mormons têm sua verdade. Você já conversou com algum elder? Já? E eles dizem isso. Você já pediu para o Senhor te revelar a verdade? Uma vez me questionaram, estava eu e o Mateuzinho andando. O Mateuzinho era pequeno. E um deles chegaram até nós. Você lembra disso? A gente estava lá na caixa d'água, andando, eu e você. Aí um deles chegaram e falaram assim: vocês conhecem a Jesus?
Eu falei, opa, gostei dessa conversa. Vamos lá, eu conheço. E eu falei para ele, também conheço Joseph Smith. Aí eles falaram assim, mas você já orou para que a verdade seja revelada a você? Eu falei, já sim, eu sei o que é a verdade. A palavra de Deus diz que é Jesus que é a verdade. Não, mas ele é um profeta da nova revelação. E Deus deu a ele outros conceitos, uma renovação deste evangelho, tal. No fim, assim, o cara saiu bravo, foi embora. Nem perguntou se ele poderia me visitar em casa. O papo se encerrou por ali. A verdade dele é absoluta. Os caras saem lá dos Estados Unidos e ficam um período como missionários aqui no Brasil, porque eles acreditam nesta verdade. Concordam comigo, irmãos? Outros que acreditam na sua verdade, os espíritas, acreditam na sua verdade, os budistas acreditam na sua verdade, os da Umbanda, os do Candomblé, os filósofos acreditam nas suas verdades, E a Netflix falando desta verdade que a gente olha, tem uma frase legal ali do antigo CEO da Google, acho. Diz assim, se todos têm razão, não precisa de consenso. Vocês concordam com isso? É o que ele está dizendo. Todos estão amparados por uma verdade, não há necessidade de ter um consenso. Se eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu não preciso acreditar na sua, nem se acreditar na minha. E é exatamente isso que o diabo tem feito na vida do homem, semeando o engano na vida deles, tempos em tempos, para que a verdade seja encoberta e seja escondida, e ela esteja distante daqueles que o Senhor quer revelar. Muitas pessoas que recorrem às religiões, elas vão a este lugar em busca de um autoconhecimento, em busca de algo que elas estão precisando, em busca de algo que elas desesperadamente precisam encontrar. E muitas delas ficam nestes lugares porque foram extremamente enganadas com uma verdade falsa. E aí os filósofos dizem, é muita pretensão de um homem dizer que ele é a verdade. Quando a verdade, cada um tem a sua. Quando o pensamento crítico e até mesmo a singularidade humana, ela não pode ser compartilhada, a não ser você que sabe o que você sente e você que sabe qual é a sua verdade. Todas essas questões se apresentam diante do homem a fim de fazer com que ele, de tempos em tempos, se desvie dessa verdade e esteja caminhando muito longe dela. Mas quando Jesus chega aos judeus e diz assim, olha só, tudo isso que vocês conheciam, sabem, ou coisa parecida, vocês precisam conhecer a verdade para que ela vos liberte. E aí é interessante, que se nós não concordamos com a verdade, como nós poderemos solucionar ou sair dos nossos problemas? Então, muitos buscam a sua verdade e acham, e às vezes encontram e argumentam que estão sendo abençoados ou que a vida mudou com uma verdade que é falsa, que não é verdadeira. E eu também entendo que é possível também que dentro desse engano, o diabo use também de ferramentas para enganar as pessoas. E nós temos visto muitas pessoas que são enganadas. Os médiuns que curam, as curas do físico, de algumas pessoas, a gente vê, eu fui curado. O diabo também usa de argumentos e de ferramentas para nos enganar de tempos em tempos. Mas é necessário que a gente desperte nesses dias para a verdade que a palavra de Deus está nos apresentando e nos mostrando. No dicionário, meu irmão, a definição de verdade é propriedade de estar conforme os fatos ou realidade. Se permanecer, então, na verdade, é o que está dizendo aqui, o texto que nós lemos, que a verdade ela está lá. Mas é necessário que eu permaneça nesta verdade para que ela me liberte. E ali está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são os meus discípulos e vocês vão conhecer a verdade. E eu quero comentar com os irmãos aqui com relação à permanência. O que é permanecer na palavra? Permanecer é continuar sendo, é prosseguir, é persistir, é conservar-se, é ficar. É isso que é permanecer.
Irmão, não é ler uma vez ou outra a palavra de Deus, achar que entendeu tudo e pronto, acabou, conheci a verdade, estou liberto, amém, glória a Deus. Os erros estão aí. Permanecer, irmão, não é ler. Mas permanecer é fazer com que esses conceitos que a gente aprende na palavra de Deus sejam aplicados na nossa vida, e o agir da palavra de Deus em nós é o que nos liberta. Amém, irmãos? Aplicar os conceitos da palavra nas nossas vidas. João no capítulo 1, no versículo 14, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Volta um pouquinho aí, João 1, 14. João capítulo 1, versículo 14. Que fala em João 1,14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho, único do Pai. A ideia aqui é que João está dizendo que ele se tornou ser humano. E essa ideia de que Deus se tornou ser humano deixou os gregos com a orelha em pé. Por quê? Se a gente conhece um pouquinho da mitologia grega, do pensamento grego, né, eles ficaram perplexos junto com os judeus também. Para os gregos, irmãos, o divino é separado do humano. Se você olhar na mitologia grega, vamos falar de Hércules. Como Hércules era chamado por eles, como alguém que era o quê? Um semi-deus. Ele não é nem Deus, e ele nem é homem. Ele é um semi-deus. E quando Jesus se apresenta para os gregos e para os judeus, ele diz assim, olha só, eu sou homem, mas eu também sou Deus. Ah, isso não pode. Ou você é homem, ou você é Deus, ou você é semi-homem, ou você é semi-deus. Então isso causou neles ali, né, um grande... Eles ficaram perplexos com essa palavra de Jesus. E aí, para eles, então, o divino é separado do humano. Eles achavam que a carne, que é o sarx, né? João diz que o próprio Deus se fez carne em Cristo. Então, a humanidade e a divindade de Jesus, elas eram completas. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Como isso, pastor? Como isso? Como um homem tem a pretensão de dizer isso? E a palavra que diz aqui, que a palavra habitou em grego, olha que lindo isso. Eu falei isso na oração. A palavra habitou no grego, skeno, ou seja, armar uma tenda. Armar uma tenda entre nós. Tenda, se nós lembrarmos aqui, é onde a glória do Senhor residia em Israel. E onde Israel prestava culto ao Senhor no tabernáculo. Tudo aquilo era apresentado diante do Senhor no Santo dos Santos, porque Deus disse para Moisés, façam de acordo com todas as orientações que eu vou te passar. Construa uma tenda no meio do arraial. E o símbolo de ser no meio do arraial quer dizer o quê? Que eu quero, como Deus, habitar no meio do meu povo. Esse era o simbolismo da tenda. E Jesus, quando vem ao mundo, agora, a glória do Pai, que estava no tabernáculo, que se manifestava no Santo dos Santos, a Vânia não sabia dessa mensagem, nem eu também, quem já pisou no Santo dos Santos, nem em outro lugar não sabe viver, a glória de Deus, que era vista perceptivelmente aos olhos do povo de Israel, lá no deserto, porque todas as vezes que Deus estava sobre a tenda do tabernáculo, uma nuvem do céu descia até o Santo dos Santos. E o sacerdote, para acessar aquele lugar, ele não podia entrar lá, se antes daquele lugar não fosse ali colocado a fumaça do incenso, que simbolizava as orações dos santos. E para que ele entrasse dentro daquele lugar e tivesse acesso à presença de Deus, era necessário que ele não conseguisse enxergar nada ali dentro. Olho humano nenhum viu a Deus.
E ali ele entrava na presença de Deus e oferecia os sacrifícios do povo, apresentava os sacrifícios do povo diante de Deus. E Deus, com a sua glória, se manifestava e perdoava os pecados de todo aquele povo. E aí, a glória do Pai, que estava no tabernáculo, é a glória que está sobre Jesus Cristo. Aleluia! E Jesus, irmãos, traz essa graça com Ele. E a palavra de Deus diz que Ele trouxe a graça. E a graça, nós sabemos muito bem a definição, é algo que eu não mereço. E a graça do Senhor também trouxe com Ele a graça e a verdade. Ele era a graça e a verdade de Deus. E a graça é o seguinte: à medida que eu conheço essa verdade, obedeço esse meu Senhor, dia após dia, a graça de Deus vai sendo acrescentada na minha vida, e eu vou vivendo de glória em glória, de graça em graça com o Senhor. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos. Versículo 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a quem? A Cristo. Versículo 5, uma outra tradução, diz assim: nós levamos. É isso que está dizendo? Quem leva cativo o pensamento? Como que diz aí no seu texto? Versículo 5. Levamos? Hã? Levando. Levamos? É isso. Por que eu estou dizendo isso, irmão? O que são fortalezas? São as mentiras que acreditamos. Fortalezas são as mentiras que acreditamos. E acreditamos tanto nessa mentira que ela acaba se tornando verdade. Sabe o mentiroso compulsivo? Que mente, e acredita que a sua mentira é verdade? É exatamente isso que o diabo tem implantado na mente do ser humano. Mentiras que são contadas de tempos em tempos, para que o ser humano, e para que seja impedido o ser humano de conhecer esta verdade. Mas entenda uma coisa: quem leva o pensamento cativo até Deus, não é Deus que pega o teu pensamento e leva até Ele, é você que leva o seu pensamento cativo até o Senhor. E o que é levar o pensamento cativo até o Senhor? É dizer para Ele: Senhor, tudo que eu penso, tudo que eu entendo, tudo que eu creio, é Teu. Olha, meu pensamento está nas coisas que são do Senhor, está naquilo que é de Deus. Nós levamos todo o pensamento cativo, e a palavra de Deus que diz até a obediência de Cristo. Leve o teu pensamento cativo até a obediência de Cristo. Leve você. Amém, irmãos? Então pare e pensa uma coisa. Pare e pensa no que você está pensando ou no que você pensa. Aquela igreja não é mais para mim. Aquele pastor grita muito. Aquele pastor só sabe falar de santidade. Aqueles irmãos só estão pensando em outras coisas. Eu quero outra parte da palavra de Deus que diga: viva e coma bem, seja cabeça e não seja cauda. Desfrute das bênçãos do Senhor nesta terra para você. Né? A palavra de Deus diz um texto também para você assim, ó: louco, esta noite pedirão tua alma. Come, bebe, regala-te, deita lá no seu celeiro, já fez tudo o que tinha que fazer. Olha só, meu querido irmão, nós precisamos pensar nesse nosso pensamento. E às vezes as pessoas estão assim: este marido não é o marido que Deus tinha para mim. Esta esposa não é a esposa que Deus tinha dado para mim. Eu me equivoquei. Eu estou errado nas minhas verdades. Esse pastor aí não tem nada a ver comigo. Esta igreja não tem nada para me oferecer. Eu sempre chego lá e
nunca me oferecem nada, só dizem que eu tenho que viver uma vida diferente, etc, etc. Pensamentos esses, irmãos, que são pensamentos ruins, que nos levam a desviar do foco que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A Bíblia nos mostra que aquilo que nós pensamos, nós somos. Como o homem pensa, assim ele é. E presta atenção nisso. Deus diz para Moisés assim: olha, pegue aí com você um príncipe de cada uma das 12 tribos, e levanta estes homens e fala para eles irem lá à terra prometida de Canaã, espiar as coisas que estão lá, e vir com as notícias de como é aquele lugar. E assim ele fez. Levantou esses 12 homens, e eles foram até a terra prometida, e eles voltaram de lá com um relatório, um diagnóstico, a respeito daquilo que eles tinham enxergado e visto lá na terra prometida. E quando eles chegam para apresentar esse relatório diante da congregação, e diante de Moisés ali, 10 destes homens tinham uma argumentação em cima daquilo que eles acabavam de ver. Eles disseram assim: olha, nós éramos aos nossos próprios olhos, Números capítulo 13, versículo 33, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e aos olhos deles também assim nós éramos. Levantaram-se 2 homens, um da tribo de Efraim, e o outro da tribo de Judá. Como era o nome desses 2 homens? Josué e Calebe. Disse: ei, vocês estão equivocados com o que vocês estão dizendo. Olha, este lugar é o lugar que Deus nos deu, é o lugar que Deus apresentou, é o lugar que Deus separou para nós como povo de Deus. Herdeiros da promessa do Senhor. E assim foi aos olhos deles. Josué e Calebe foram um dos maiores conquistadores daquele lugar, diante da perspectiva que eles tinham de que aquele lugar era o lugar prometido por Deus a eles. Meu irmão, o diabo quer fazer você pensar que você não pode, que você é um gafanhoto, que você é um zero à esquerda. Mas Jesus te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, para dizer: ei, não é nada disso que dizem a respeito de você. Você é filho de Deus, você é nação santa, você é povo de Deus, você é propriedade de Deus, você é povo de posse e propriedade exclusiva do Senhor. Recebe isso aí para a tua vida em nome de Jesus, irmão. Todas as mentiras que disseram a respeito de você, e todas as mentiras que você mesmo enxergou como sendo verdades, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para quebrar tudo isso em nome de Jesus. Você vai levar o teu pensamento cativo até a presença de Deus, e aquilo que Deus disse a respeito de você, o diabo não mexe, irmãos. Eu disse na semana passada para você: você é abençoado e pronto, acabou. Na língua portuguesa, um ponto final, eu encerro a sentença, encerro a frase. O diabo muitas vezes quer apagar o ponto final e colocar uma vírgula. O Senhor diz para você nessa noite, em nome de Jesus, com toda a certeza que eu tenho no meu coração: você é abençoado e ponto. Acabou. Todas as mentiras que foram ditas a respeito de você, e tudo aquilo que falaram, tudo aquilo que profetizaram na tua vida, tudo aquilo que, os traumas que você tem da sua infância, os traumas que você tem dos momentos de maior dificuldade da tua vida, em nome de Jesus, quebra isso, porque o nosso pensamento hoje, eu vou levar ele cativo até a presença do meu Deus. E a verdade é que a palavra de Deus, que Deus diz, ela me liberta, e eu estou liberto de tudo isso em nome de Jesus. Irmão, pensa no que você está pensando. E se o que você está pensando não está sendo alinhado à palavra de Deus, substitua aquilo que você está pensando pela verdade, que é inegociável, indiscutível a verdade do Senhor Jesus para a tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós não somos cruéis com os nossos comentários, com os erros dos outros? Muitas pessoas às vezes erram ao nosso lado, e nós nos achamos, porque às vezes nos colocamos num pedestal, um pedestal de perfeição, nós queremos... a baliza, somos nós mesmos. Enquanto o outro resulta ali de uma somatória de erros, e nós acabamos nos pensando assim: nós não somos tão bons assim mesmo. Mas quando nós nos comparamos aos outros, às vezes nós nos achamos imbatíveis. E nós falamos e balizamos esse nosso entendimento,
né, achando que nós somos melhores do que as outras pessoas. Mas, às vezes, também temos algum argumento dizendo assim, nós queremos o bem dos outros. Nós queremos ajudar o outro. Né? É para o seu próprio bem. Ele precisa mudar. E para ele mudar no nosso pensamento, às vezes nesse nosso argumento falso e mentiroso, para a pessoa mudar, ela precisa, em primeiro lugar, ser igual a mim. Porque se você não fizer do jeito que eu gosto, para mim você não presta. E isso às vezes é verdade que está na cabeça da pessoa, e aí são argumentos falsos, falaciosos do diabo contra a tua vida, e você não desperta para saber que isso é coisa do diabo, irmão. Não é assim. A palavra de Deus não diz que nós temos que ser semelhantes a quem? A Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz, imite o apóstolo. Uma terceira pessoa. Eu não gosto de gente que fala na terceira pessoa também. Imite o pastor Mateus. Não gosto disso. Né? Mas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa baliza é o Senhor, é Jesus. Quando nós estamos em um relacionamento, seja ele qual for o relacionamento, seu relacionamento de marido e mulher, seu relacionamento de pais e filhos, seu relacionamento entre irmãos na igreja, normalmente, os relacionamentos que nós temos, nós acabamos focando muito nos erros dos outros. A pessoa ela faz 10 coisas boas, mas se ela fizer uma errada, pisou no nosso calo e a gente a crucifica. É ou não é, irmãos? Nós temos essa capacidade de esquecer das coisas que são bênção e focar nas coisas que não são bênção. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo para a tua vida. Que você precisa rejeitar isso em nome de Jesus. Porque eu creio nisso, irmãos. Quando nós estamos em um relacionamento, seja ele qual for, os acertos são em número bem maiores do que os erros. Mas nós acabamos, acho que tem aqui, Mário, obrigado. Nós acabamos focando nos erros. Focamos nos erros. O mundo tem um padrão, irmãos. E nós temos visto que esse documentário trouxe à tona isso para nós. O mundo quer nos colocar dentro de um formato, de uma caixa. Seja a favor das grandes redes sociais, seja contra as grandes redes sociais, seja a favor da grande indústria do entretenimento, senhora Netflix, seja a favor da senhora Netflix. Em gênero, número e grau, o mundo e o diabo quer nos colocar numa caixa onde todos que estão ali se parecem, consomem, vivem da mesma maneira. Precisamos olhar para os dois lados da moeda. A palavra de Deus já nos recomenda isso. As mídias, as tentativas da mídia massivas, elas querem ditar padrões que muitas vezes nós acabamos nos enquadrando nesses padrões. E nós estamos indo para este caminho pensando que isto é verdade. E se nós formos aceitos ou nos conformarmos e vivermos nesse padrão, nós seremos aceitos pela sociedade, nós seremos descolados, nós seremos atualizados, nós seremos famosos, nós seremos influenciadores. Né? Eu fico pensando, irmãos, desses influencers digitais. Né? Eu já falei isso uma vez aqui. Misericórdia, irmão. Já falei que eles têm que influenciar. Você lembra disso, Nicole, que eu falei? Vai influenciar o cão. Não vou influenciar eu nada. Porque é o que eles têm feito diariamente. Eles estão tentando te influenciar, irmão. Não sei se você sabe. Parou para pensar? Irmãos, eu precisei de um celular uns dias atrás. E se eu tivesse feito essa mensagem antes, eu não tinha adquirido o celular que eu comprei. Porque o mundo está dizendo, você tem que ser o mais atual. Você tem que ter o de melhor. Você precisa se conformar a isso. A roupa que você veste, a comida que você come, né? O estilo de vida que você tem, pode ser que está sendo ditado por uma verdade que você nem conhece. Olha para o espelho, irmão. Faz uma pesquisa na internet sobre qualquer assunto e depois abre o seu e-mail para você ver. O Big Data funcionando ali, com as informações a respeito da sua pesquisa. Mercado Livre, etc, 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 etc.
Faz isso para você ver. O mundo está colocando diante de você. Lembra do comercial do batom? Lembra? Quem só da minha época vai lembrar. Compre batom, compre batom. Ficava lá assim, né? Compre batom. Irmão, a gente ri, mas tudo que está sendo diante de nós, o mundo tenta nos hipnotizar com essas coisas. E a palavra de Deus, existe um versículo que nós conhecemos muito bem, e nós temos às vezes justificativas para as nossas escolhas, sempre temos justificativas para as nossas coisas, né? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz o quê? O que diz esse texto? Não vos... O que fala? Abre aí, irmãos. O que fala aí, Mateus? Gabriele. Romanos 12, 12. Não, 12, 2. É 12, 2 ou 12, 12? 2. Fala aí, Marcelão. Não vos conformeis. Sabe o que é conformar? Tomar a forma. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tome a forma do mundo. Cristianismo, irmão, é ser como Jesus. E o texto diz que transformado pela renovação da vossa mente. Quantas vezes, irmãos, olha só. Quantas vezes eu pensei, será que eu desagradei alguém com a mensagem que eu preguei hoje? Mas, em seguida também tem uma outra coisa que Deus fala, mas foi Deus que me deu. Então, eu não penso mais nisso. Porque se alguém não gostou, eu nem vou ficar sabendo, porque eu não penso mais nisso. Preste atenção no que você está pensando, no jeito que você está vivendo. Provérbios 23, 7, né, a tradução da NVI diz assim: assim como o homem pensa, ele é. Assim como o homem pensa, ele é. Abre comigo em Provérbios 23, 7, na tradução sua pode ser que não está assim, vai estar diferente. Mas eu quero terminar com esse texto, dando um exemplo pessoal meu. Provérbios 23, 7. Diz assim: elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, come e beba, mas não falam com sinceridade. É o que está dizendo aqui. Eu me lembro, para terminar, que quando a gente ia para o supermercado, em família, eu me lembro que o Mateus, como meu filho mais velho, sempre o filho mais velho sofre um pouco mais, né? Você coloca a fralda invertida, né? Sempre você derruba no chão, né? Assim, misericórdia, não é? Sempre as piores derruba no chão 2 vezes, olha lá, 2 vezes, né? Senhora Renata, a Thalita caiu uma vez só, Mateus 2. Sempre a gente ia ao supermercado, aí eu falava para o Mateuzinho assim: filho, você pode escolher o que você quiser no mercado e pega só uma coisa, hein? E aí, dentro do meu coração, era uma fala assim, né? Que paizão. E aí a Thalita nasceu, começou a acontecer a mesma coisa. Só que o Mateus, bênção de menino, eu falava isso porque eu sabia qual era a reação dele, tadinho. Ele ia lá, buscava uma bolacha de maisena. Ele podia pegar o que ele quisesse, mas ele ia na bolachinha de maisena. Aí a Thalita nasce, já mudou, né? Aí já ia no talento, no chocolate, e o Mateuzinho continuava na bolacha de maisena. Você sabe o que tem a ver? Eu estou falando isso aí para vocês, que é o mesmo exemplo que está falando nesse versículo.
E eu chegava no mercado, às vezes com o dinheiro contado, com as moedinhas, sabe? Eu falava, mas acho que dá para fazer isso. Vamos arriscar. Falava, vocês podem pegar o que vocês quiserem, mas dentro de mim estava assim, Senhor, que não seja muito. Senhor, que não seja muito, que eu consiga pagar. Né? O que me corta o coração, irmão, já aconteceu que você está no mercado, e aí você vê a pessoa que está na frente do caixa, devolvendo, isso eu não vou levar, isso eu não vou... Nossa, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. E às vezes você... Eu já contei para os irmãos, uma vez eu fui no açougue, fiz a compra da semana no açougue, e eu estava saindo, aí eu encontrei uma pessoa da igreja, e eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Ele falou, cara, não está muito não. Eu falei, o que aconteceu? Minha esposa está doente e tal. E eu falei, está trabalhando? Não, estou desempregado, estou numa dificuldade tremenda. Eu falei, então. Ele falou, eu vim aqui comprar um pouquinho de carne moída, que ela pediu para fazer uma sopa de fubá para ela. E eu com a sacola da compra da semana, cheia de carne. E aí Jesus falou para mim, dá tudo. Eu falei, não, Senhor, tem contrafilé, tem... Só sei que eu falei, irmão, Jesus está mandando te dar. E o cara chorou na porta do açougue. Né? Chorou. E ele falou, obrigado. Fazia muito tempo que a gente não comprava carne em casa. E aí eu voltei para o açougue, entrei lá, falei, e daí? Meio quilo de carne moída. E sabe que muitas vezes a gente é assim, irmãos? A gente fala para a pessoa assim, olha, eu vou te pagar um jantar, come tudo que você quiser. E aí você fala, Senhor, que ele não peça o prato mais caro daqui. Né? Que ele não peça. E às vezes nós somos assim, irmãos. Estou falando disso para vocês com relação à verdade. A verdade da minha fala não era aquela. A verdade do meu coração era uma. A da minha fala era outra. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes... Eu lembro que o Giovanni fez uma live com a gente, dizendo lá de Portugal, e disse assim, irmãos, que eles são literais. Acaba o culto, e eles moram longe da igreja. Acaba o culto, e as pessoas perguntam, e aí, você precisa de carona? Sabe esse negócio do brasileiro? Que o cara está cansado. Ele está doido para chegar em casa. Aí ele fala, não, obrigado, eu vou a pé, pertinho. Mas ele sabe que você vai insistir mais um pouco. Fala, não, irmão, eu faço questão. Se você for assim em Portugal, você está lascado. Porque assim, irmão, está precisando de carona? Não, obrigado, irmão. Ok, amém. E vai embora. Quantas vezes nós não somos assim? Falseamos a verdade, omitimos a verdade, falamos uma coisa e fazemos outra, pensamos outra. É nesse sentido mesmo que eu quero que você pense aqui. Não é aquilo que está no teu coração, mas às vezes você externo de uma maneira, mas dentro de você, um outro exemplo terrível. O irmão chega para você, irmão, conseguiu um emprego abençoado. E você glória a Deus. Mas dentro de você está assim, poxa, Deus, eu jejuo mais, eu vou mais na igreja, eu oro e o Senhor dá um emprego para o outro? Irmão, comprei um carro, que bênção, vem ver meu carro. Né? A palavra do outro, que bênção, irmão, mas bebe muito, né? Nossa, vai ter que comprar um posto de gasolina para ter esse carro. Olha que palavra, irmão. Às vezes nós omitimos a verdade que está dentro do nosso coração, né? Falamos uma coisa e pensamos em outra. Nós precisamos mudar a nossa maneira aqui, mudar o nosso pensamento, mudar o jeito que nós agimos com a verdade. O nosso eu não pode ser esse, irmão, em nome de Jesus, amém, irmãos? E olha o que eu vou dizer para você. O que acontece no teu coração é o que importa. Vou repetir. E se tem alguém aqui vivo e quiser dizer um amém, está aberto. O que acontece no teu coração é o que importa. Eu não vim aqui, irmão, nessa noite perder tempo. Eu sei que você também não saiu da tua casa para perder tempo aqui neste lugar, em nome de Jesus. Eu sei disso. Os erros do passado, irmão, que encobrem as possibilidades da tua vida, em nome de Jesus, o Senhor quebra isso hoje na tua vida. Em nome de Jesus. Eu não vim aqui perder tempo, você também não veio aqui perder tempo. E você chegou aqui porque o Senhor quer fazer de você uma bênção. Seja uma bênção. Amém, irmãos? Eu vou dizer para vocês um negócio aqui, que eu não lembro se eu disse aqui. Eu me lembro quando eu era jovem,
17 anos de idade, e eu ouvi uma palavra duríssima do meu pai. Duríssima. Aquilo foi uma força potencializada pelo Espírito Santo de Deus, que me fez chegar aqui onde eu estou. Me lembro até hoje. Eu errei na minha adolescência. Fiz algumas coisas que desagradou o Senhor. E por um tempo na minha vida eu sempre pensava que eu ia ser um Zé Ninguém. Que eu ia ser um zero à esquerda. Por uma palavra dura que meu pai me deu. Mas eu me emociono hoje para dizer para você que Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou, irmãos. Mas é necessário que você quebre todas essas maldições contra a tua vida e contra o que disseram para você.